Vamos lá, galera do canal Megamente, correção da prova de 2018. É a segunda parte, porque lá na primeira eu parei antes da questão número 7, parei na questão número 6, porque essa questão número 7 é uma questão de interpretação de texto, ia demandar um pouquinho mais de tempo, então decidi cortar o vídeo em duas partes, aí a gente resolve a questão de número 8 também. Então vamos lá. Questão número 7 da prova 2018, que é OAM, cor amarela. Ao estabelecer uma relação entre ciência e arte de viver, o autor. Aí não tem um infere-se, né? Então, provavelmente essa questão que não tem jeito. Você vai ter que ir até o texto e fazer aquilo que eu digo sempre que é ruim, né? Pra gente que tem pouco tempo, a leitura do texto geralmente, quando ela faz isso, é um texto pesado. E tem um propósito aí de minar sua concentração, sua paciência. Sugiro fazer isso aí última questão da prova. Depois de você tiver realizado tudo, deixa essa questão de interpretação de texto para que exige, né? No caso que ela exige a leitura do texto especificamente, né? Não tem jeito. Então, faz a prova, faz a redação, preenche o cartão resposta, depois tiver tudo safo, aí você vem para essa questão de interpretação de texto. Então vamos lá, não tem jeito, vamos ter que ir ao texto. Mas antes, como de costume, vou dar uma lida aí nas opções para saber o que eu tenho que ter atenção lá na hora da leitura do texto. Então vamos lá. Letra alfa diz o seguinte: demonstra que é mais lógica que aquela, que esta é mais lógica que aquela. Esta o quê? Ele está falando entre a ciência e a arte. Aí ele está falando que esta é a mais próxima, né? Só tem dois referenciais. Esta, a arte, é mais lógica do que aquela. Bom, gente, de início, a letra alfa, ela já extrapola um pouquinho, né? Por quê? Pela teoria, a arte não é mais lógica do que a ciência, sim o contrário. Se essa resposta for correta, ele vai ter que deixar isso claro demais em todo o texto. Ele vai ter que me convencer, porque isso vai de encontro com a realidade que nós conhecemos. Então, provavelmente a letra alfa não seria a resposta, a não ser que ficasse isso muito claro no texto. Bravo. Menciona alguns elementos importantes da pesquisa científica, os quais também podem ser aplicados na vida do cotidiano. Olha, a Bravo está dentro da lógica cotidiana que a gente conhece, né? Que é a ciência, ó, a pesquisa, né, científica possui alguns elementos que também podem ser aplicados na vida cotidiana. Então essa não tem nada demais não, tá? Charlie enfatiza a imprevisibilidade de ambas e argumenta que é preciso experimentar e aceitar o erro. É uma coisa que chama atenção, aceitar o erro sem jamais desistir. Olha só, ele está muito expressivo aqui. Também desistir de qualquer propósito. Está tudo muito generalizado, incisivo. A Charlie também é uma coisa que ele vai ter que convencer, deixar isso bem explícito no texto. Delta reforça a ideia de que o equilíbrio deve gerir tanto a primeira quanto a segunda. Aí ele está falando de ciência e arte. Caso contrário, a arrogância levará fatalmente ao fracasso. A arrogância é igual a fracasso. Eco argumenta que o fracasso, de novo, fracasso, né, é benéfico. Fracasso é benéfico em ambas. Aí, atenção. Pode ser que ela tenha que o fracasso é benéfico, mas ele fala que é em ambos. Então o texto também vai ter que deixar bem explícito que o fracasso é benéfico na ciência e o fracasso é benéfico na arte, pois torna as pessoas menos egoístas e ajuda a arriscar intempestivamente. Então agora sim, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que procurar no texto, né, para responder essa questão. E agora a gente vai lá no texto. Então vamos lá. É um texto sem título, né? Ainda não sei o tipo textual aqui, não dá para identificar a tipologia dele, mas a gente vai ler e tentar encontrar algumas respostas. Lembrando que a gente vai procurar assuntos sobre a arte quando ela
quando é que ela é mais lógica do que a ciência. Também vamos procurar alguma informação que diga que a pesquisa científica pode ser utilizada na vida. Também tem aquela questão de aceitar o erro sem jamais desistir, né? Muito incisivo. E o equilíbrio entre a arrogância e a arte leva ao fracasso, né? Então é isso aí que a gente vai tentar achar dentro do texto. Mais ou menos isso que a questão está procurando, está afirmando. A tentativa e erro. Experimentar o novo, entender que algumas questões têm respostas complexas ou podem mesmo não ter uma resposta. Tá, eu já vi que ele fala alguma coisa sobre tentativa e erro, mas por enquanto nada demais. Cultivar a noção que o fracasso é essencial para o progresso. A gente tem uma observação lá que fala sobre o fracasso. Agora, lá ele fala que o equilíbrio e a arrogância levam ao fracasso, né? Aqui não. Aqui ele fala que o fracasso é essencial para o processo. Lá nas opções tem uma opção que fala que o fracasso é benéfico. Fala isso aí. Aceitar que erros são o que nos fazem eventualmente acertar. Então, tem uma questão lá que fala sobre aceitar erros também. Saber persistir quando as dificuldades parecem não acabar. Lá tem alguma coisa falando sobre jamais desistir. Jamais desistir. Só que aqui a gente entra numa contradição com aquela opção. Fala que jamais desistir, né? Por quê? Porque aqui ele fala que é saber persistir em um momento específico. Persistir quando as dificuldades parecem não acabar nunca. Aí ele fala sem jamais desistir. Aquela opção lá já está errada. Esses são alguns dos comportamentos de pesquisa científica. Uma espécie de sabedoria acumulada através do tempo, de tempos que acredito. Aí olha só, acredito é uma informação do autor. O que vem depois a gente sempre marca, é importante. Acredito é também muito útil para vários aspectos da vida. Opa, tá vendo isso aí? A interpretação, ela tem os gatilhozinhos dela também. Olha só, quando o autor fala acredito, então quando ele usa uma conjunção, ele vai inserir uma ideia, sempre marca, porque é baseado nisso que geralmente as questões vêm buscando o seu entendimento, sua leitura. Então lá tem um momento que ele fala que a pesquisa científica também pode ser usada na vida cotidiana. Aí, aqui olha só, o autor, ele fala, eu acredito, ele foi para a primeira pessoa. Eu acredito que a pesquisa científica é também muito útil em vários aspectos da vida. Agora ele vai explicar, mas a ideia é essa daqui, né? E se a gente olhar lá, vai estar lá nas opções, depois a gente volta para analisar as duas, tá? De acordo com enfrentar desafios individualmente, até como reger empresa. Se contarmos de Galileu em diante, são mais de 400 anos de ciência, desenvolvimento e de uma metodologia que transformou e continua transformando o mundo. Se a ciência teve tanto sucesso, não foi porque o caminho em frente era óbvio. Pelo contrário, foi por ele ser imprevisível e cheio de desafios. Aí o que ele fala aqui? Fala que a ciência... Aí a gente tem que, parágrafo por parágrafo, tentar achar qual o tópico do parágrafo. Ele fala que desde Galileu, né, bota um tempo, 400 anos, a ciência foi cheia de imprevisibilidade e cheia de desafios. E por isso que ela teve tanto sucesso. Se é que ela teve sucesso, na opinião dele. Continuando. A natureza não nos diz o que fazer, como achar padrões de comportamento, como descobrir leis matemáticas que regem os fenômenos naturais. O que conseguimos descobrir até agora foi fruto da nossa diligência, perseverança e criatividade. Quem poderia imaginar que a mesma força que é responsável pela queda de uma maçã também
responsável pela órbita da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Então, aqui é o tópico frasal, né? A natureza não diz fazer, como a Sharpa descobriu matematicamente. O que conseguimos descobrir até agora é que a nossa diligência, perseverança e criatividade é que é o fruto, né? Não, nada demais aqui. Aqui ele só fala, nem tem nada de importante nesse livro, porque ele só fala que deu trabalho, né? O que eles conseguiram foi o fruto da sua própria perseverança. Não tem nada de mais nesse parágrafo, é só uma pequena introdução para o que veio. Quem poderia adivinhar que a eletricidade, o magnetismo são manifestações de um campo eletromagnético e se propaga através do espaço com velocidade da luz? Quem poderia adivinhar que as espécies animais evoluem devido a mutações genéticas aliadas a processos de seleção natural? Esse conhecimento todo não veio do nada, exigiu muita coragem e intelectual disciplina de trabalho e tolerância. Note que eu já cheguei a metade do texto e a gente não está falando de arte. Por enquanto, ele só falou de ciência. Só ciência. Isso é importante, porque se você observar lá, quando a gente leu as questões, a maioria das questões estava falando entre ciência e arte, ciência e arte, ciência e arte. E a gente não leu nada sobre arte até agora. Continuando. Para se fazer ciência de qualidade é necessário um equilíbrio entre experimentação e aceitação. Olha só, isso aqui já é o tópico frasal. Experimentação e aceitação do erro. Assim funciona o processo de tentativa e erro, quando tentamos estratégias diferentes para se chegar ao resultado desejado. Por isso vai introduzir uma ideia dele. É necessário tanto criatividade quanto tolerância. É uma ideia dele, né? Se temos poucas experiências escalando montanhas, não devemos nos aventurar a subir um pico difícil. Vamos expandindo nossa habilidade gradativamente até obter uma boa base e técnica. Só então tentamos a escalada mais ambiciosa. Aprendemos com os nossos erros usando o fracasso como guia. Ele falou alguma coisa de fracassos e erros, né? Ele fala, aqui eu vou marcar. Aprendemos com nossos erros usando o fracasso como guia. Usando o fracasso como guia. Opa! Fracasso, então, ele ajuda a orientar. Lá tem uma coisa dizendo que fracasso é benéfico, né? Nós nos arriscamos, mas sempre nos preservando o processo. Alpinistas não querem cair, pesquisadores não querem investir recursos excessivos no projeto que, mesmo após um longo tempo, dá pouco fruto. Ou seja, não queremos que uma persistência vire cegueira. Continuando. Em um determinado momento, temos que ter a coragem de deixar uma ideia para trás, mesmo que isso seja difícil. Para que o projeto tenha sucesso, precisamos nos dedicar a ele de corpo e alma. Mas após várias tentativas, as coisas não avançarem, temos que ir em frente. Opa, olha só. Após algumas tentativas, as coisas não avançarem, temos que ir em frente. Ele fala jamais desistir lá nas opções. Aqui, bom, se não dá certo, a gente desiste e tenta ir em frente com outra coisa. É isso que ele está falando aqui. Saber dar uma parada para avaliar em que estágio estamos, discutir ideias com colegas, ouvir críticas e aprender com elas. Todos esses procedimentos são essenciais para a pesquisa científica e podem ser muito úteis em áreas diversas. Se as coisas não funcionam, precisamos deixar o orgulho de lado, né, para trás e aceitar que falhamos. Todo cientista sabe muito bem que a maioria, isso é informação importante, a maioria das suas ideias não vai funcionar. Resolutos, vamos para frente, mas também estamos abertos a críticas e saber respeitar evidências contra o que estamos propondo. O que ele está falando aqui? Que se for necessário desistir, ver que não dá certo, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque muito do que eles fazem, com certeza não vai dar certo. É tentativa e erro. Meu avô costumava dizer que quem usa chapéu muito grande não enxerga o que tem pela frente. A arrogância é uma forma de cegueira. Na ciência e em qualquer outra área de trabalho, é bom ouvir sábias palavras de Isaac Newton, mesmo se o próprio, durante a vida, não tenha sido o que chamaria
de um modelo de humildade profissional. Não sei o que possa parecer aos olhos de muitos, mas aos meus parece apenas ter sido um menino brincando à beira-mar, divertindo-me com o fato de encontrar de vez em quando um seixo mais liso e uma concha mais bonita que a normal, enquanto o grande oceano da verdade parece completamente por descobrir à minha frente. Bom, acabou o texto. Guiz e Marcelo, o que a ciência nos ensina sobre a arte de viver? Olha só, um único momento de todo o texto em que ele fala sobre arte é esse, no título. E ele não fala da ciência enquanto um processo dissociado da ciência. Ele fala sobre a ciência enquanto uma arte de viver. Então, quando a gente volta agora nas questões, tudo que tiver relacionado, contraponto, arte e ciência, a gente já descarta. Porque não tem nada falando sobre a arte aí. E a gente viu que tem bastante coisa. Então vamos lá, gente. Alfa, aí sobre a questão 7 aí. Demonstra que essa é mais lógica do que aquela. Aí, como eu falei anteriormente, essa aí está falando da arte. E a lógica, ciência, não. A gente viu lá que não tem nenhuma relação aí distinta entre ciência e arte. Então, o que tiver fazendo uma reflexão aí de oposição entre ciência e arte, está fora, não é a resposta. Bravo. Menciona alguns elementos importantes da pesquisa científica, os quais também podem ser aplicados na vida cotidiana. Bom, aí eu vou ter que apagar aqui, porque essa Bravo me parece certa. Porque tem um momento que ele fala exatamente isso. Eu vou resgatar esse momento aqui. Bom, tá aqui, ó. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte: acredito, com a informação do autor, e também muito útil em vários aspectos da vida. Do que ele está falando? Da pesquisa científica. São alguns dos componentes da pesquisa científica, uma espécie de sabedoria acumulada através dos tempos que, acredito, é também muito útil em vários aspectos da vida. Então, a Bravo parece ser a certa, mas vamos eliminar as outras. Charlie enfatiza a imprevisibilidade de ambas e argumenta que é preciso experimentar e aceitar o erro, sem jamais desistir de qualquer propósito. Olha só, imprevisibilidade de ambas. A gente, aqui ó, relação entre ciência e arte. Qual é a relação que o texto fala de ciência e arte? Ele fala que a ciência é a arte de viver. Então ele não fala dos dois contextos de contexto separado, não. Aqui no enunciado ele te força a entender que o texto fala em um momento de ciência e em um outro dado momento de arte, mas não. O texto fala, aí a gente vai ver lá o título do texto, que está lá na referência final, aqui ó, o título, o que a ciência nos ensina sobre a arte de viver. Ele não fala nada de arte, gente. Ciência e arte, o que ele fala o texto? Que a ciência é uma arte de viver. Aí já aqui na Charlie enfatiza a imprevisibilidade de ambos e argumenta que é preciso experimentar. Não, desculpa, gente, eu tô na... Não, tô na Bravo. Não, tô na Charlie mesmo. Eu li outra coisa, nada a ver. Então vamos lá. Charlie enfatiza a imprevisibilidade de ambos e argumenta que é preciso experimentar e aceitar o erro, sem jamais desistir de qualquer propósito. Bom, a gente viu lá na leitura que não existe essa de jamais desistir de qualquer propósito. Aí você observa que ele foi muito enfático, né? Tá meio que forçando a barra aqui. Ele não fala exatamente isso. Qualquer propósito, não. Ele fala que a gente baseia no processo de erro e acerto e vai ajustando. Agora, e que tem que insistir. Mas tem um momento até que ele fala que a maior parte dos projetos, das pesquisas dos cientistas, não darão sucesso. E aqui, pô, não vai desistir, não vai ficar insistindo naquilo que não deu certo, não.
Então esse está fora, tá? Delta. Reforçar a ideia de que o equilíbrio deve gerir tanto a primeira quanto a segunda. Olha só, ciência e arte dissociada, a gente já viu que não é a resposta. Ele não fala. Ele não fala, não. Tá? Então tá fora. Ainda fala em fracasso. E Eco argumenta que o fracasso é benéfico em ambos. Olha só, tem um momento que ele fala que o fracasso é benéfico à medida que ele é o... Não assim, não é que ele é benéfico. O fracasso é um método de orientação para o acerto. É isso que ele fala lá no texto lá. E aqui ele fala benéfico em ambas, ou seja, benéfico na ciência e benéfico na arte. A gente já viu que o texto não fala de arte. Então, gente, a resposta realmente da questão número 7 é a Bravo, tá? Alguns elementos importantes da pesquisa podem ser aplicados na vida cotidiana. É a Bravo mesmo. O gabarito oficial dela realmente é a Bravo. Agora, veja bem, você tinha que ter a sacada que o enunciado estava te lesando aqui. O enunciado, comando da questão, estava te forçando a confundir que ciência e arte seriam momentos separados aí da leitura. E ele não fala em momento de arte, né? Ele fala assim, os dois num mesma vertente, num contexto só. A ciência como a arte de viver. Aí, essa questão foi uma questão muito difícil de interpretação. Por quê? É uma questão que veio no final da prova de português, a penúltima questão, e você tinha que ler o texto todo, não tinha jeito, tinha que ler o texto todo. É um texto, a leitura não é difícil, mas é um texto que parágrafo a parágrafo ele não deixa tão claro o tópico, né? Bota 3 parágrafos falando de um assunto só e é meio substrato, né? Então, difícil, ainda mais depois de você ter feito uma prova pesada como essa o era, tá? Muita gente errou essa questão no ano, tá? Tentaram anular, mas ela não coube recurso de anulação, não. Tá? E o que nos leva à questão final aí, a questão de número 8 da prova de 2018, que é essa que a gente está resolvendo. Assinale a opção em que a reescritura da frase está de acordo com a modalidade não padrão. Bom, questão clássica da nossa prova, né? Muito clássica e a gente vai resolver ela agora. Vamos lá, gente. Essa questão, normalmente, ela vem com um texto no próprio enunciado e nas opções você fazendo a reescritura. E nesse caso aí, não, ele botou... Na verdade, essa questão aí são 5 questões em uma. Porque todas elas você tem que analisar o texto e depois ir para a reescritura. Então, não tem jeito. Essa aí você teria que fazer uma análise sintática de opção a opção. Questão pesada, né? Mas vamos ver se o texto, pelo menos o texto nos ajuda, né, na identificação dos elementos sintáticos. Alfa, a eletricidade e o magnetismo são manifestações de um campo eletromagnético. Então, a gente tem aqui eletricidade e magnetismo, o sujeito, e afirmação sobre esse sujeito aqui, que adquire são, né, ele afirma, são manifestação de um campo eletromagnético. Aí, a reescritura agora. A eletricidade e o magnetismo é manifestação de um campo eletromagnético? Aí ele fala de acordo com a modalidade padrão. Olha só, a gente tem um sujeito composto, né? Não caberia esse não, tá? Ou a maneira correta são esses são. Eu sei que tem um momento aí que a gente estuda são e tudo são flores, tudo é flores, mas veja bem, não é esse contexto. A gente tem aqui um sujeito composto, então alfa está errado, tá? Alfa não é a resposta. Ainda assim que você tenha dúvida, você eliminando as outras teria a noção de que alfa realmente não pode ser a resposta correta, o gabarito. Então alfa está fora. Opção brava. Por isso é necessário tanto criatividade quanto tolerância. Aí a gente separa o por isso, né? Que é o motivo, né? Causa. O que é a causa? É necessário. Aí não tem um contexto anterior, né? Desculpa, gente, eu li por isso. Tá cedo demais, eu tô com sono ainda. Para isso. Para isso. Bom, para isso, sem uma contextualização anterior, dá uma ideia de
de finalidade, né? Para que eu consiga isso, para isso eu terei que fazer, ainda dá assim uma relação de condição também. Então vamos lá. Para isso é necessário tanto criatividade quanto tolerância. Tanto quanto. Então precisa dos dois, certo? Aí a reescritura, para isso, o que nos ajuda aqui, porque não mudou, né? São necessários tanto a criatividade quanto a tolerância. Aqui na realidade é uma questão de concordância, né? São necessários, talvez se viesse depois de criatividade, poderia. Mas aqui nesse caso, o antecedente concorda com o mais próximo, né? São necessárias, são necessárias tanto a criatividade quanto a tolerância. Note que ele botou aqui, o erro está aqui, ó, necessários, né? Só que eu estou falando de dois femininos. Criatividade, ele usa o artigo, a criatividade, e, como não poderia ser, paralelismo aqui, tolerância. Então, ó, criatividade é feminino, a criatividade e a tolerância. Então, como é que ele bota necessários? São necessárias, tanto a criatividade quanto a tolerância. As questões de concordância, gente, se você na hora não lembrar, ficar na onça, pô, leia e ouça o que você está lendo. A maioria das vezes, assim, se não for pegadinha, né? A maioria das vezes o teu ouvido te dá a resposta, tá? Salta os ouvidos quando a concordância está errada. Então, claro, tem as devidas proporções aí das pegadinhas, né? Mas é o que eu tô falando, tá na onça, lê e confia no instinto. Não conseguiu resolver, não tem chance. Então vamos lá, Charlie. Mas devemos também estar abertos a críticas. Mas devemos também estar abertos a críticas. Quem está aberto lá. A reescritura, mas devemos também estarmos abertos. Estarmos abertos. Aqui é uma parte que precisa um pouquinho mais de análise, porque assim, a gente tira esse também. Deve estar, né? Devemos estar ou devemos estar. Aqui, qual é a ação principal? É a ação de dever ou de estar? O que a mensagem quer passar? A mensagem quer passar alguma coisa sobre estar abertos. Então, o estar aqui é principal. E o devemos é o auxiliar. Nesse caso aqui, o auxiliar que vai para o plural. Então, devemos estar abertos. Agora, devemos estarmos, eu já vi o fato do verbo principal contaminar o verbo auxiliar, mas não o verbo auxiliar contaminar o principal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a Charlie está errada. Charlie errada. Que nos leva à questão delta. Todos esses procedimentos são essenciais na pesquisa científica. Então, todos os procedimentos são essenciais na pesquisa científica. Na pesquisa científica, é essencial todos esses procedimentos. Olha só, o que é essencial? É a pesquisa científica é essencial ou os procedimentos são essenciais? Então, nesse caso aqui, na pesquisa científica, é essencial todos esses procedimentos? Não, está tudo no plural. Todos os procedimentos são essenciais. Todos esses procedimentos são essenciais. Então, não. Delta está errado. E por último, letra E. Todo cientista sabe muito bem que a maioria das suas ideias não vai funcionar. Olha só, o que não vai funcionar? A maioria das suas ideias, tá? Eu sei que ele está falando ideias, não vão funcionar. Não, a maioria das ideias não vai funcionar. Todo cientista sabe bem que a maioria das suas ideias não vão funcionar. Aí, veja bem, aqui ele está concordando com elementos diferentes. Olha só, vamos devagarzinho.
Todo cientista sabe muito bem que a maioria, que ele está concordando com a maioria das ideias. E aqui nesse caso aqui, ele está concordando com as ideias. Por isso está certo. Todo cientista sabe muito bem que a maioria das ideias não vão, as ideias não vão funcionar. Tá certo, aqui nesse caso ele pode concordar tanto com a maioria de, como concordar também com as ideias. Então, nesse caso, resposta letra ECO. Essa partezinha aqui, gente, embora no estudo das concordâncias lá, a gente passa batido, porque é bem claro, mas note que, porque a maioria do pessoal estuda assim, o que está sempre certo, tanto no plural quanto no singular, não cai não. Tá aí, ó, a prova. Cai sim. Cai para você identificar se está correto. Então a gente fechou aqui a prova de 2018. Esse é o segundo vídeo, tá? Tem um vídeo anterior que fala das outras 5 questões. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Ainda hoje vou postar o vídeo aí de 2019. Então, tamo junto, até o próximo.